Porque agora, infelizmente, eu tenho que abrir o balanço falando de um outro acidente que aconteceu na Zona Leste de Londrina, isso já há mais ou menos uma semana. Põe a imagem do André aqui pra mim. André Rocha Garcia, 23 anos. Ele estava passando ali pela São João quando foi atingido por um carro, gente. O acidente aconteceu no dia 5. Ele saiu de lá em estado muito grave. Olha só a moto dele, capacete foi arremessado. Olha como ficou o capacete, você imagina, né? Desde o dia 5, ele está no hospital evangélico. Ou melhor, gente, me perdoe, ele estava, tá? Agora há pouco chegou a informação de que o André não resistiu a este acidente, não resistiu a estes ferimentos e morreu. E por que essa história é daquelas que nos revoltam tanto? Põe a imagem do Luciano Correia, o motorista do carro que fugiu do local, sendo detido pela Guarda Municipal. Pouco tempo depois, a gente acompanhou isso ao vivo. Enche a tela, Marcião. A gente acompanhou isso ao vivo e ele estava, gente, com claros sinais de embriaguez, tanto que foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante, mas sabe como é a nossa legislação, né? Foi colocado em liberdade 2 dias depois e assim permanece. E a família do André? E a família desse jovem de 23 anos que perdeu a vida? Essa família está chorando agora. A Laís Cardoso está no local. Laís, até para que a gente possa entender tudo o que aconteceu, são tantas coisas que a gente vai mostrando aqui, e a gente acompanha esse acidente ao vivo com a própria Laís. Você está aí na São João, na travessa exatamente com que rua? Descreve para mim exatamente, Laís, como é que o acidente aconteceu nesse dia. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Pois é, infelizmente nós começamos aí com essa notícia triste, até para nossa equipe, né, que acompanhou de perto toda essa situação, Juliano. Essa aqui, que nós estamos bem ao lado, é a Rua São Pedro e do outro lado fica a Avenida São João. E pelo que a gente percebe, ficando pouco tempo aqui, Juliano, é um trecho, olha, bastante complicado. Porque a Rua São Pedro, ela é mão dupla, né? Ela dá acesso a Celso Garcia Cid e também dá acesso à Avenida Santos Dumont. Então, muitos motoristas passam por esse local até para cortar um certo caminho. E ali, a gente percebe onde o Oshima está mostrando, vem a São João. O motorista que vem por ali tem que parar, tem que esperar para poder fazer a conversão para qualquer um dos lados. E nesse dia, pelo que esse motorista contou e pelo que nós levantamos no local, ele estava aqui na Rua São Pedro e o motociclista estava subindo. Então, esse motorista acabou avançando a preferencial, porque, por exemplo, se ele chega aqui para acessar a Avenida São João, ele tem que parar. E não foi isso o que aconteceu. Infelizmente, a gente acompanhou essa verdadeira tragédia. Inclusive, Juliano, o que chamou a atenção da nossa equipe quando nós chegamos aqui é que ainda tem pedaços do capacete do André, que ele utilizava no dia do acidente. Inclusive, né, o próprio delegado falou sobre essa situação do motorista estar dirigindo embriagado em alta velocidade e que o capacete ficou preso debaixo do carro. A gente viu a situação em que ficou esse equipamento de segurança e já imaginava, né, que era um assunto muito sério, um acidente muito grave. Num primeiro momento, né, o André foi levado ao Hospital Universitário de Londrina. No dia nós conversamos até com o Zonta, né, que é do CIAT. Ele disse, ele vai passar por uma cirurgia emergencial, mas o estado realmente é bastante grave. E a gente ficou torcendo aí pela vida do André, né, Juliano? Mas infelizmente agora vem essa notícia triste. E pior que o acidente, Laís, é o fato do cidadão ter bebido e dirigido, estar embriagado ao volante. E mais do que isso, tá? Essa imagem que a gente está mostrando agora, Laís, se aparece na imagem ali tentando conversar com o motorista do carro, essa imagem não foi registrada aí, né? Essa imagem foi registrada um pouquinho distante daí, por quê? Porque o Luciano Correia fugiu, né? Ele estava com a mãe do carro, ele fugiu no momento do acidente, não permaneceu aí para socorrer a vítima não, né, Laís?
Pois é, Juliano, nós acompanhamos toda essa história ao vivo aqui. Quando nós chegamos, nós percebemos a moto caída, o André já estava recebendo atendimento dentro da viatura do SEAT. Nós conversamos com as pessoas que testemunharam esse acidente e disseram que esse motorista tinha saído em alta velocidade e que a guarda municipal já estava em busca dele. Aí chegou aqui também um motociclista que falou pra gente onde esse motorista estaria. A alguns metros daqui, na verdade a 2 quilômetros daqui, umas ruas para baixo da Avenida São João. E quando nós chegamos lá, nós percebemos que esse motorista estava do lado de dentro de uma casa. E até a gente ficou em dúvida, né? Será que era a casa dele? Ele estava tentando fugir, mas não. Como a guarda municipal fez a abordagem, uma senhora deixou que a família entrasse, né? Até porque ele estava acompanhado da mãe. Eles entraram, ficaram esperando chegar a viatura aí da guarda municipal. Ele foi encaminhado para a delegacia. E o desfecho foi o que mais revoltou todo mundo, né, Juliano? Por conta dessa situação de estar dirigindo embriagado, ele ficou preso, depois já foi liberado, né, que é o que acontece, infelizmente, também. E foi isso que a gente acompanhou. A gente acompanhou tudo ao vivo, ele tentando fugir, toda essa situação, e foi algo que causou bastante revolta. E agora, esse desfecho tão triste, né, Juliano? Com toda certeza, Laís. É um absurdo isso, até porque no dia seguinte, gente, ele foi colocado em liberdade. Ele ficou um pouco mais de 24 horas na cadeia. O acidente foi no dia 5, no dia 7 ele já estava na rua. Mesmo autuado em flagrante por embriaguez ao volante, tá? Vamos ver o depoimento que o Luciano Gonçalves Correia, esse motorista de 48 anos, que fugiu do local, que foi detido por omissão de socorro, por embriaguez ao volante. Vamos ver um trecho do depoimento que ele deu no dia à polícia. Eu fiz a conversão da rua São Pedro para São João. A motocicleta vinha em velocidade alta, então naquela conversão aparentemente dava tempo, mas daí não deu porque a velocidade dele era alta, e aí colidiu. Então o senhor atravessou a preferencial? Sim, fiz a conversão. E ele bateu na sua lateral, isso? Foi, bateu na lateral direita do veículo. E aí eu parei no local. Passantes ali falaram que já tinha acionado o socorro, só que daí um senhor falou assim, o senhor estava errado, e daí começou a virar tumulto. Eu peguei, entrei no carro e saí do local, mas já tinham chamado o socorro, já estava tudo encaminhado, não tinha mais o que eu fazer. Eu saí do local com medo de represália, e aí na sequência a guarda municipal veio, eu estava assustado, mas eles fizeram o sinal, ligaram a sirene, eu encostei. Não foi isso que os guardas municipais disseram no depoimento. Eles disseram que foram avisados acerca do acidente, se deslocavam pelo local, viu o senhor em sentido contrário, com o capacete da vítima enroscado no seu veículo, arrastando ao solo, sinalizaram para o senhor parar, o senhor não parou, seguiu, eles retornaram, fizeram um acompanhamento do senhor por algumas quadras, até que conseguiram te abordar. A minha versão é essa. A sua versão é essa? Sim. Ok. E o senhor se responde se quiser, obviamente. Ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir? Não. De maneira alguma. Tomou algum remédio? Fez uso de drogas? Tomo remédio, né? Medicamento eu tomo. Eu tenho diabetes, eu tomo remédio controlado, né? Diabetes e tal. Tá, mas o remédio, ele é capaz de diminuir a sua capacidade psicomotora? Não. Esse tipo de medicamento não. Então por que o senhor recusou fazer o bafômetro? Eu estava sem assessorado, não estava assessorado por advogado, não estou até agora, né? Sabe aquela história de que quem não deve não teme? Outro dia eu estava voltando, da última vez que eu fui para Ribeirão, estava voltando no domingo à noite e me pararam um pouquinho antes da divisa, entre São Paulo e Paraná lá, me pararam numa operação. Era domingo, mais ou menos umas 8 horas da noite. E aí o guarda me perguntou, por favor, o senhor pode fazer o teste do bafômetro? Porque assim, a pessoa pode se negar, a lei permite que você faça isso. Eu falei, claro. Pronto, deu 0. Qual o temor que você tem se você não bebeu, se você não fez nada de errado? Um absurdo essa história, tá, gente? E a polícia, infelizmente, ela é obrigada a trabalhar com a lei que tem. A polícia vai lá, prende. Nesse caso, ele foi preso em flagrante. Só que se vem uma determinação judicial para soltá-lo, não cabe outra coisa a polícia fazer que não isso.
Queria muito agradecer ao delegado Arnaldo Peron, que responde por esse inquérito. Esse inquérito ainda segue sendo produzido, a gente está aí há 9 dias, né? Pouco mais de uma semana desse acidente. E o delegado Arnaldo Peron está comigo ao vivo por telefone. Doutor Peron, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Muda alguma coisa agora no trabalho da polícia, nesse inquérito policial? Porque a gente estava falando, entre aspas, de uma tentativa de homicídio culposo e agora a gente tem o homicídio culposo confirmado, uma vez que o André morreu, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Sim, nós ficamos sabendo, né, nessa notícia triste de que a vítima veio a falecer. Estamos agora com prazo maior, né, tem 30 dias para concluir, então nós estamos colhendo as provas necessárias, né, para depois também modificar a tipificação, né, porque passou para homicídio. Então, é isso. Agora vamos trabalhar para concluir esse inquérito e remeter o mais rápido possível à justiça. A gente sabe que nessa conclusão do inquérito, doutor, a polícia pode pedir ou não a prisão do cidadão e aí cabe ao juiz decidir se concede ou não essa prisão, ao Ministério Público interpor ou não um pedido nesse sentido. O senhor ainda não tem elementos para tomar essa decisão, o senhor vai aguardar que todas as peças sejam anexadas ao inquérito? Sim, já que ele foi solto, né, porque ele estava preso em flagrante delito e foi concedida a liberdade. Então agora eu vou produzir todas as provas também para ter elementos, né, fortalecidos para pedir essa prisão, né? Tá certo. O senhor acredita, doutor, que serão necessários esses 30 dias, pelo que o senhor está acompanhando do trabalho? Não sei se agora essa morte muda alguma coisa, obviamente o senhor deve anexar algum documento do HU, do Hospital Universitário, onde o André permaneceu internado. Isso deve aumentar um pouco mais o trabalho? O senhor acredita que vai precisar dos 30 dias? Eu preciso da juntada dos laudos, né? Agora também do atestado de óbito, né? Então todos esses documentos vão ter que ser juntados, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado por participar com a gente, pelos seus esclarecimentos. Parabéns mais uma vez ao trabalho que o senhor está desempenhando aí à frente da Delegacia de Trânsito. Obrigado, viu? Tenha uma boa tarde. Tá certo. Obrigado, doutor Arnaldo Peron. Deixa eu voltar com a Laís novamente aqui. Laís, a gente mostrou a imagem do André aqui, a gente tem uma família chorando agora. Pra gente, fica a revolta de ver que uma legislação, infelizmente, não pune como deveria alguém que dirige embriagado, alguém que comete a omissão de socorro, que foge sem ajudar a vítima de um acidente, mas tem uma família chorando nesse momento a perda do André aos 23 anos, Laís. Sem dúvida, Juliano. Nós acompanhamos várias histórias de pessoas que se envolvem num acidente, não param, acabam não chamando o socorro. E nesse caso, o que agravou mais, né, foi a descoberta de que esse motorista estava embriagado. Então é o caso que causa revolta para todo mundo que acompanhou e a gente fica imaginando o coração dessa família realmente, né, Juliano? Ficam os sentimentos, né, da nossa equipe aí para a família também e por conta de toda essa situação. Infelizmente, o André, um rapaz de apenas 23 anos, acabou perdendo a vida nesse acidente e a família também deve pensar, né, nessa questão da impunidade, dele ficar 2 dias, já sair, poder estar em liberdade, mas são as leis do nosso país, né, Juliano?